Então vamos aqui à quarta aula da nossa série Brasil Promessa. Desde a primeira aula a gente está traçando um panorama da questão religiosa no Brasil, né? O aspecto segundo o qual o Brasil é uma espécie de terra prometida da espiritualidade cristã, certo? Longe de querer idealizar o país, idealizar o povo, idealizar até a ação da igreja aqui no nosso território, a gente quer traçar justamente, né, este panorama religioso depois de ter traçado o panorama, vamos dizer, temporal, né, que é o panorama que a gente indicou na série Brasil Patrimônio, que é a sequência, né, de embates entre grupos de poder político e comercial aqui desde da origem da nação, da descoberta, etc. E a gente falou, né, na primeira aula sobre a questão da posse divina, né, como simbolicamente, sacramentalmente, né, o descobrimento se inicia com essa posse divina, com a primeira missa, né, com o levantamento do sinal da cruz aqui no país, etc. A investidura dada pela fé ao território, a influência dos seus descobridores, de como eles tinham, né, naquele período, um caráter fortemente católico, a importância das missões, dos jesuítas, certo? Tudo aquilo que ocorreu ao longo do período colonial. Claro que a gente não entrou em detalhes, a gente estava mais no sentido sintético e geral, que é justamente a ideia aqui da nossa trajetória, certo? Na segunda aula a gente falou sobre a conversão silvícola, que foi uma espécie de providência divina, né? A chegada aqui dos europeus e da cristandade por conta da dificuldade que aquele povo selvagem, bárbaro, né, em seus costumes, passavam aqui em nossa terra, e de como também a gente, através do cristianismo, pôde assimilar esses grupos humanos, não só eles, mas também aqueles que acabaram sofrendo aqui pelas contingências políticas da época, né, que foi o caso dos escravos africanos. A gente não entrou no detalhe da escravidão africana. A gente está tomando aqui a noção de povo brasileiro como justamente a simbiose entre o europeu, o índio e o negro, certo? Então, na segunda aula a gente falou mais sobre esse processo de conversão, de como foi difícil a tarefa desses homens heróicos católicos, né, naquele período, de como livraram, né, grande parte desses indígenas dos maus costumes da antropofagia. Então, correu-se o risco da antropofagia material e direta, né, vamos dizer assim, os membros da igreja neste período, mas a colônia foi, a princípio, o período de esplendor da igreja, de desenvolvimento dela, e ela foi o motor civilizacional, né, que serviu de base para que a coroa portuguesa pudesse aqui estabelecer uma colônia bem frutífera em todos os aspectos, certo? Então houve aqui a implantação da civilização a partir do elemento religioso. A alma de uma nação é a religião que ela professa, a fé que ela carrega em seu coração, o coração do povo, certo? Mas na última aula a gente falou um pouco sobre um processo que envolve esse aspecto religioso, o Brasil Promessa, que foi aquilo que nós chamamos de antropofagia espiritual, ou seja, depois de lutar contra a antropofagia empírica, vamos dizer assim, a igreja e seus membros tiveram que enfrentar essa espécie de antropofagia espiritual. O que a gente quis dizer com isso? O termo é até um pouco inadequado, depois andei pensando nisso. O termo correto seria clericofagia, vamos dizer assim, né? Que o processo aí de devorar-se a estrutura da igreja dentro do complexo de estrutura imperial que foi formado aqui, né, a partir do início do século XIX. Então, a gente falou que nesse período colonial houve o esplendor da religião, e no período do império houve a decadência, né, por conta do regalismo, né, que acabou escravizando, atando as mãos da igreja, diminuindo o poder de ação e a independência das ordens religiosas, fazendo com que o clero perdesse seu próprio respeito, né? Muitos
sacerdotes se dobrando, né, ao poder cesarista e indo contra, de certa maneira, ao verdadeiro poder, que era o poder o poder romano. Então houve aí uma espécie de aniquilamento das ordens religiosas e também um desprestígio, né, da parte do clero. Seus membros acabaram por passar por isso por conta própria. Então houve pouquíssimas reações, houve reações muito localizadas, muito frágeis assim no geral. Houve uma contra-reação por parte principalmente da maçonaria, que era a força contrária que visava, né, de certa maneira, através do Império, a derrocada do clericalismo, ou seja, do poder da igreja dentro dos interesses nacionais de então. Então, obviamente que a partir desta influência maçônica, o racionalismo, o ceticismo, o materialismo foram influências que predominaram nas classes dirigentes, justamente aquelas que nós consideramos o estamento burocrático do período, né? Ou seja, quem está de posse do poder tanto econômico quanto político. Então, houve a quebra da monarquia por conta da sua não adesão ao espírito da fé, né? Como se fosse uma espécie de maldição. Olha só, você existe graças à ação da fé, à ação da igreja, e a igreja esteve presente aqui muito antes de você, ó Império Brasileiro. E de repente você simplesmente se utiliza e se apropria de todos os mecanismos de ação pública e social e até espiritual da igreja para seus fins escusos. Então, logo em seguida, né, pouquíssimo tempo, mais ou menos 60 anos, num prazo de 60, 70 anos, após também uma longa, importante falar isso, a gente não entrou em detalhes, que não é o intuito aqui desse curso, mas o problema central é o problema da educação, né, que após a reforma pombalina veio o período onde a família real vem para o Brasil e depois vem a independência, etc. Mas nesse compasso todo já houve um hiato, né, educacional por conta da expulsão dos jesuítas. Isso daí causou um impacto tremendo, que talvez seja a raiz do problema, né? A raiz está no ensino e na pregação, na ausência de uma, vamos dizer, de um pregar categórico, de um em massa, vamos dizer assim, né, numa totalidade da igreja, e o ensino, né, que foi sendo perdido os seus caracteres fundamentais, desenvolvidos aqui pela ação jesuíta. Então a gente comentou no final da última aula um fato importante, que a princesa Isabel, né, um ano antes do Império cair, dedica a Nossa Senhora de Aparecida, né, o trono brasileiro, né, entregando para ela uma coroa, uma réplica de uma coroa, da sua coroa. Então a gente entende que aquilo ali foi um ato, não só um ato humano, mas um ato inspirado por força divina. Então houve aí também um símbolo, né, temporal de uma realidade atemporal ou eterna, né, que é o fato de que a partir daquele momento a igreja encontraria, vamos dizer, a saída para a arapuca do próprio império e da chegada de uma nova forma de governo, que era republicano, através, né, justamente da mãe do Salvador, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, vamos dizer, a versão brasileira, genuinamente brasileira, da Senhora Conceição, certo? Que em Portugal, vamos dizer, dirige os corações dos religiosos. Então aqui no Brasil seguiu-se, né, mais ou menos a mesma linhagem dessa devoção à Nossa Senhora da Conceição, mas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, a partir do momento que a alta burocracia maçônica, né, através do Estado Imperial, acabou por devorar as estruturas católicas, né, em termos políticos e sociais, certo? E o advento da República foi uma consequência imediata, inclusive com, né, o aporte desses maçons, certo? Porque viram ali a oportunidade de poder se assegurar ali nos limites do poder daquela época, certo?
mas a espiritualidade católica, pelo menos das classes dirigentes, daqueles que controlam a vida política e pública, já tinha ido para as cucuias, né? Estavam altamente embebidos aí por esse espírito da época, que era justamente um espírito positivo, um espírito empírico, materialista, certo? Que dentro do círculo maçônico imperava e impera até hoje, certo? Embora pareça o contrário, os caras estão ali falando de esoterismo, coisas etéreas, mas nem sempre a coisa é exatamente assim como a gente pensa, certo? Então a gente entende, pelo menos eu aqui nesta aula, assim, a gente entende, dando uma sobrevoada sobre a história da questão religiosa no Brasil, que este ato da Princesa Isabel foi um ato profundamente importante, certo? E como tudo no cristianismo é sempre uma coisa que parece miserável, mas é santa, parece pobre, mas é opulenta, né? Parece insignificante, mas é a fonte de todo sentido, este ato é a mesma coisa. De todos os atos da Princesa Isabel, talvez esse daí é o que parece ser, às vezes, apenas ali uma declaração, né, de, sei lá, até de, olha, desculpa, a gente deixou acontecer isso tudo aí com vocês, da igreja e tal, então vamos fazer um agrado para vocês aqui. Mas não, isso aí foi algo muito além, né, da mera expressão até simbólica do ato, certo? Mas a gente entende que a partir desse instante, né, quando os republicanos tomam o poder e a família imperial é expulsa do país, o Brasil não deixou de ter um reino, certo? Foi fundado por um reino, houve esse problema, né? O seu reino, né, foi controlado por um reino externo, de repente funda-se um reino, mas o verdadeiro reino sempre esteve presente, que é o reino do Cristo, só que agora sob a tutela de sua mãe, que é Nossa Senhora. Então, desde que houve a questão da República, nós tivemos a seguinte situação: o Brasil, colônia, era um período onde a igreja, junto à coroa portuguesa, andavam de mãos dadas, né, de forma geral, né, dentro de uma determinada linha de ação, né, andavam de mãos dadas na proclamação da independência e do surgimento do Império Brasileiro, né, vamos dizer, da coroa brasileira. O cristianismo, ele é assimilado, mas ele é assimilado mais como forma de você conseguir uma legitimidade popular, né? Porque o Brasil era impregnado pela alma católica, e de repente essa união, essa falsa união entre igreja e império, né? Vamos dizer assim, tornou a igreja escrava do império. De repente ela se dissolve através da República. Então a República é o elemento dissolvente que fez com que a igreja se separasse completamente do Estado, né? Então, a partir de 7 de janeiro de 1890, praticamente 2 meses depois da proclamação da República, lançaram um decreto onde, em um dos artigos, né, já dizia: o governo federal não tem nada a ver, né, é proibido de intervir em qualquer questão de ordem religiosa. Nós nos isentamos desse papo, desse assunto. Assunto religioso é uma coisa, assunto estatal é outra, está bem claro lá, certo? Então, como a gente libera a religião para poder se virar, né, e não interviremos nela, não faremos o padroado, etc, como fez a coroa portuguesa, nós também damos o direito de culto a qualquer tipo de confissão religiosa. Vocês, católicos, estão aqui, mas pareceu um protestante, pareceu um macumbeiro, pareceu um espírito, ou qualquer outra religião, expressão religiosa, inclusive a maçonaria, que era tida até então como também uma expressão religiosa, uma expressão de culto a algo, né, também tem direito da sua expressão, da sua confissão pública ou religiosa. Então, quer dizer, o ato que liberta a igreja das garras do Estado, pelo Estado, é um ato também de deixar a igreja a seus próprios cuidados, a sua própria sorte,
certo? Então aí há a típica postura de uma indiferença a quem nós somos enquanto religião. Então, se a República assegurou à Igreja uma certa liberdade, né, que era contrária àquela frieza, aquela coisa dura, sistemática da monarquia, né, por outro lado, ela liberta, né, ela liberta a Igreja, mas ela também torna a Igreja uma congregação como outra qualquer, coloca no mesmo horizonte, né, o valor da Igreja Católica em relação ao valor de qualquer outra configuração religiosa. Isso é um erro, porque, em primeiro lugar, em termos temporais, a Igreja Católica ela é fundamental, foi fundamental e era fundamental pelos interesses da nação e, inclusive, né, pela existência da própria nação. Porém, a coletividade pastoral daquele período entendeu, né, que o decreto era conveniente para os interesses da Igreja, certo? Praticamente na sua totalidade. Em primeiro lugar, porque libertava a Igreja, obviamente, né? Libertava a ação episcopal, né? Que antes era restrita aos mandos e desmandos da imensa burocracia estatal do Império. Em segundo lugar, porque, de certa maneira, garantia o exercício das funções religiosas, da sua ação social, coisa que também era reprimida e controlada pelo Império Monárquico, certo? O direito de criar paróquias, expandir as dioceses, tudo isso daí, né, ficou a cargo, né, do desenvolvimento deste decreto de 1890, né? Mas o principal, vamos dizer, ponto que a Igreja achou interessante, isso, embora o risco, né, da indiferença, era a garantia do direito à propriedade, que estava também totalmente controlado pela coroa, né, na época do Império. Então, grande parte do clero que ainda estava nostalgicamente presa aos privilégios e subsídios estatais começa a se sentir desamparada, né? É aquele negócio, ó, eu estou aqui, sou um funcionário público, ganho aqui meu dinheiro todo mês, não preciso produzir, de repente, pum, sou mandado embora, tenho que ir para o mercado de trabalho de novo, tenho que me virar de novo. Então houve isso também, né? A relocação, vamos dizer, psicológica e física de grande parte do clero, que estava acostumado com aquele tipo de relação com o Estado. E agora não, agora o Estado não quer saber, né, da religião, né? Garantimos a sua liberdade, seus direitos, a isso, aquilo, a propriedade, a ação social, etc, funções religiosas e tudo mais. Porém, não espere de nós, por exemplo, a confissão dessa religião, certo? Então, o indiferentismo em matéria religiosa, ele é a marca dessa transição, né? É um indiferentismo que gerou uma liberdade também, claro, né? Mas foi uma coisa ambígua. É como se um pai falasse para o filho: ó, eu não estou nem aí para você, pode fazer o que você quiser, né? Mas eu não vou te proteger, eu não vou te dar mesada, eu não vou te amparar nos momentos de dificuldades, tu se vira, né? Esse foi o primeiro traço, vamos dizer assim, que a gente pode colocar esse período republicano, logo de cara, certo? Além disso, obviamente, no início da República, dá essa impressão de que o Brasil, né, pelo menos a Igreja brasileira, está livre, leve, solta, e inclusive a partir daí a Igreja realmente se reorganizou e começou a prosperar em diversos pontos, certo? Porém, à custa desses benefícios, né, existem as mazelas que vêm junto, né, vamos dizer assim, né, os micróbios da situação, né? Quais eram esses micróbios? É o que a gente poderia chamar aqui de elementos subversivos da República, né? São aquelas pequenas nuances que, com o passar do tempo, vão se solidificando, cristalizando, né, se tornando parte do organismo cultural brasileiro, e depois geram as consequências.
né? O primeiro deles, né, vamos dizer assim, que a gente pode falar, é o próprio emblema da bandeira nacional. O emblema da bandeira nacional que a gente está falando é a famosa frase ordem e progresso, né, que é vamos dizer, um lema muito particular de uma escola filosófica chamada positivismo de Comte. A gente tem toda uma aula sobre o Comte aí na nossa série O Sentido da História. Quem quiser dar uma ouvida lá, a gente fala um pouco sobre a ideia do Comte em relação à estrutura da igreja. Segundo ele, a estrutura da igreja é a melhor de todas as estruturas, porém ela precisa de reformas, né? Reformas no sentido de que precisamos remover os traços, vamos dizer, de superstição, né? Ideologia, sei lá, de psicologia, desses elementos, vamos dizer, mecânicos da religião, que é justamente o que há de melhor nela, né, segundo Comte. Então, ali, a República Brasileira já começa com isso, né, introduzindo e demonstrando qual é o seu parâmetro filosófico, que é o positivismo, né? Em vista disso, a Constituição, né, que os republicanos colocam como a Constituição brasileira daquele período, foi uma Constituição completamente secularizada, não há nenhum tipo de menção à religião, né? Então, quer dizer, há total separação do Estado laico em relação, né, é onde o Estado se torna completamente laico, secular. Então, olha só, a escola filosófica positivista, né, através do símbolo máximo da nação, a Constituição, que visa demonstrar os deveres e direitos de toda aquela nação, sem nenhum traço, nenhuma menção ao elemento religioso, que é justamente a alma da nação, né? O ensino, reformado aos moldes positivistas, também exclui o fator religioso. A própria noção de casamento, né, expressa na Constituição republicana, é um casamento puramente contratual, civil. Enfim, as noções positivistas se tornam predominantes nesses círculos circunscritos, esses círculos fechados, né, onde o poder se encontra, certo? E embora estas formas de enxergar as coisas, essas noções positivistas, estivesse apenas nesse grupo, elas não representavam a opinião geral da nação, do povo. O povo não estava nem aí para positivismo, nem sabia que era positivismo, né? Mas quem controla a vida política no país são grupos, né? Como a gente viu ali no Brasil Patrimônio. E o grupo republicano, que estava atendendo a certos interesses, que eu não vou adentrar aqui, que a gente já falou disso lá no Brasil Patrimônio, né? Eles andam, né, sobre o destino da nação como se eles fossem arautos e porta-vozes do futuro, certo? E a gente sabe que essa mentalidade começou a partir da influência de Pombal, depois expulsão dos jesuítas, depois período de ato do ensino brasileiro, depois uma tentativa de reconstrução do ensino brasileiro através da monarquia, certo? Porém, com o fator republicano, né? Tudo isso daí já moldou as mentalidades desses grupos, né? Desses círculos circunscritos do poder, né? E isso daí se tornou o quê? Uma consequência necessária, aliás, isso é uma consequência necessária desta crise moral e religiosa do período imperial, que oprimiu, né, o senso religioso, a articulação entre a igreja e sua vida pública, e sua organização interna, sua estrutura e etc. Então forma-se aqui um Estado leigo,
não compromissado com nenhuma religião. E a gente sabe que a consequência direta de um Estado laico sempre é um Estado ateu. Então, se o Estado ele não é ateu de início, enquanto ele se transforma em Estado laico, a consequência imediata é que ele se torne indiferente, tão indiferente à religião que ele chega até a ser contra ela, que é o caso que a gente vê hoje. Hoje o Estado é tão leigo, tão ateu, que religião para ele só tem uma função, ser uma força moral domesticável. Então, ou você usa o catolicismo como uma força moral para domesticá-lo a seus interesses, ou você usa da mesma forma como uma força moral para poder até mesmo derrubá-lo. Hoje em dia, você falar de candomblé, macumba, espiritismo, tudo isso daí para o Estado ateu de hoje em dia é tudo religião. Nós somos indiferentes a qual é a mais verdadeira, qual que é a menos verdadeira, qual que é a mais bonita, qual que é a mais feia, não interessa, interessa que todo mundo tem os mesmos direitos, e aquela que se arroga o direito maior do que as outras, a gente vai usar todo o nosso peso moral, a nossa moral contra vocês, certo? Então a crise religiosa que começa no Império se transforma num estado de indiferentismo de um Estado leigo a princípio, para depois do século XX se transformar num Estado completamente ateu, que é o caso que a gente vê hoje no começo do século XXI, certo? Claro, no começo da República, a separação entre Igreja e Estado não indicava necessariamente uma hostilidade, uma relação de hostilidade entre parte a parte, certo? Significava apenas uma forma de independência de ambos os lados. Olha só, o Estado quer a sua independência enquanto Estado e quer dar para vocês, igreja ou religiões, a sua independência enquanto culto, enquanto fé, enquanto expressão religiosa, certo? Então, mesmo que haja a separação, e a separação, se você for parar, sempre existe, a Igreja Católica nunca quis ter um Estado teocrático, pelo menos nas nações onde ela marca a sua presença, mas sempre houve a separação entre Igreja e Estado. Na prática, sempre há uma separação, mas sempre há uma relação de interdependência entre o Estado e a Igreja. Sempre há, em lugares saudáveis, onde o Estado ateu não impera, certo? Então a hostilidade ela passa a existir a partir do tempo, não logo de início. Nós somos independentes, beleza, tal, mas as consequências naturais desses tipos de incongruências entre o discurso católico e o discurso dominante da República, que era o positivismo, pelo menos naquele início, são tão incompatíveis, tão díspares, que uma hora a hostilidade viria, querendo ou não querendo, certo? A gente sempre diz, olha, as leis de um país devem seguir o influxo da religião, elas não precisam ser feitas pela religião, porque não é um Estado teocrático que a gente quer um Estado que respeite através das leis os valores religiosos, mas os valores naturais. Acontece que a religião católica, em primeiro lugar, ela fala de valores naturais, e passo a passo vai educando e ensinando até chegar aos valores sobrenaturais. Então não é só questão de compromisso institucional à Igreja, mas é um assentimento, em inclinar-se às verdades contidas nela, certo? Então o período republicano é o período que se caracteriza pela liberdade da Igreja, a liberação da Igreja, a custo do diferencial, ou seja, olha, a Igreja Católica tem um diferencial, ela criou o país, ela fundou o país, ela estruturou o país, ela deu alma e vida ao país, à nação. Ela tem um caráter diferencial, no qual a República, pouco a pouco, desde o início, mas depois com uma ênfase, no qual a República, pouco a pouco,
desde o início, mas depois com uma ênfase cada vez maior, mais positiva, tornou-se indiferença, certo? Então, a indiferença espiritual, a indiferença positiva da República, ela é para a Igreja Católica tanto fonte de liberdade, mas como fonte de combate espiritual. Não é porque a República nos garante certas liberdades, certos direitos, etc., etc., em pé de igualdade com outras confissões religiosas de evidente menor valor, pelo menos histórico. Vamos falar histórico primeiro, vamos falar de valor histórico, né? Vamos entrar na questão dos valores filosóficos, teológicos e etc. A Igreja Católica é diferente das outras confissões em essência, né? Então, a gente se viu livre, né, do Estado num sentido, vamos dizer, temporal da coisa, né, da separação, e se viu espiritualmente colocado de lado, como se fosse assim, ó, entre vocês e os macumbeiros, entre vocês e os espíritas, entre vocês e os maçons, entre vocês e qualquer outro tipo de expressão religiosa, para nós, o Estado, todos fazem parte do mesmo balaio. Então, obviamente que a Igreja, uma das suas funções é zelar pelo patrimônio público, social e até político de uma nação. Por isso que Leão XIII tinha uma famosa formulazinha lá naquela época, ó, aceitar o direito constituído e combater a legislação. Ou seja, você não vai querer, a Igreja não vai incitar uma revolução, derrubada, né, de um golpe de Estado, etc. Não. O que Leão XIII quer dizer é o seguinte, ó, você aceita o direito constituído, eles querem ser indiferente a nós, deixa eles. Mas a Igreja, né, e seus fiéis combatem a legislação, tudo aquilo que há de lei contrária à moral cristã, à fé cristã, e etc, etc. É ali que nós vamos atacar as leis e não o direito do Estado. Então, a Igreja, embora prosperasse no período republicano, em diversos aspectos, com o passar do tempo, os elementos indiferentes vão começar a pesar sobre ela, inclusive sobre a própria vida católica. É o que a gente vê hoje, certo? 100 anos, 130 anos, para a história não são nada. Quem tinha o dever, naquele período, e hoje, principalmente, o dever de contrabalancear essas tendências indiferentistas que provêm das filosofias, né, majoritárias aí do Estado ateu, em primeiro lugar, o clero, certo? O clero da Igreja, ele tem que ser corajoso, espírito de Marte, e encabeçar, vamos dizer assim, um combate feroz a essas tendências diferentistas, pelo menos no sentido da legislação. E como ele vai fazer isso? Só tem um jeito, é a pregação e o ensino. Então, dentro das igrejas, dentro dos ambientes de ensino católico, certo? Tem que haver, né, um forte aparato intelectual para combater essas tendências indiferentistas que depois começaram a proliferar dentro da nação brasileira aí, ao longo desse século republicano, começando com o positivismo, depois com a adentrada do marxismo dentro do Brasil, do socialismo marxista, e aí, né, dos anos 70, 80 para cá, né, uns 40 anos para cá, o tal do globalismo, que a gente não sabe nem o que é mais, porque já misturou toda uma série de tendências liberais, marxistas, positivistas, iluministas, e está tudo dentro de um balaio chamado globalismo, como o próprio nome diz. Então é o clero. O clero tem que defender, né, a alma brasileira, a alma da nação brasileira, a alma dessa nação prometida aqui
nos trópicos, né? Porque foi o clero que fundou esse país, foi o clero que desbravou as matas, foi o clero que enfrentou a antropofagia, foi o clero que arregaçou as mangas e fez acontecer tudo que existe aqui de positivo nesse país. Então, desde a instauração da República, o Brasil, enquanto promessa, vive esse período de combate espiritual que se estende até hoje. E só há duas forças reais que podem combater essas ideologias, esses esquemas políticos espalhados aqui pelo próprio conjunto do estamento burocrático, ou seja, das elites, né, que dirigem os destinos políticos e econômicos do país. E essas duas forças são a igreja e o povo. Então não tem partido político, ideologia política, não tem nada disso, é só a união entre o poder da igreja, do clero e tudo mais, e o próprio povo pode combater isso, certo? Mas o que a gente vê hoje em dia? O espetáculo da invasão de todas essas más tendências dentro do próprio clero, enganando e domesticando o próprio povo, desviando eles da verdade. Então, é preciso urgentemente, para que o Brasil recupere o seu caráter, a sua vocação cristã, a nação brasileira, sua vocação cristã de Brasil, promessa de vida santa, promessa de vida eterna, promessa do Cristo, né? Agora, né? Desde a República, sob o comando, a égide de Nossa Senhora, que é a verdadeira imperatriz desse país. Não interessa a fórmula política, o regime político que esteja imperando aqui, quem comanda isso tudo é ela. Nós temos que ter fé nisso. Então nós temos que modificar a nossa ação, né? Buscar o reavivamento dos espíritos, a pacificação das almas, a harmonização das vontades, né? E lembrar o clero que ele é a força social para isso, e ele deve se unir ao povo, né? Com um interesse não meramente político, mas um interesse político e espiritual ao mesmo tempo. Porque a igreja é isso, ela é um ambiente político também, até uma força política também deve ter. Por quê? Isso mostra que o catolicismo sempre foi flexível para sobreviver a qualquer tipo de crise institucional, crise política, crise humanitária, etc, por conta disso, porque ele tem, né, vamos dizer, a penetração real em todos os segmentos da vida humana, porque a igreja é humana e divina ao mesmo tempo, certo? A igreja tem um carisma contrário à negligência. São os homens que às vezes não aceitam, querem ficar vivendo a vida boa, querem aceitar os poderes que estão em torno, como aqueles que estavam lá no Império, depois esses que estão aqui hoje, seguindo coisas de comunista, etc. Né? Contra, né? Esse carinho contra a negligência, contra um certo preconceito teológico antigo. Tudo isso daí é parte do quê? De uma paixão política dos homens. Então, quer dizer, a igreja tem a questão política, mas ela pode escambar para o lado ruim também, certo? Então, quando o Cristo na cruz fala lá, mãe, eis aí teu filho, ele também está querendo dizer, olha, igreja, eis aí o povo que você tem que ensinar, você tem que salvar dessa selvageria. Filho, eis aí tua mãe, olha aqui, povo, essa é a igreja, você tem que ajudar ela contra as forças terríveis desse século, que hoje no caso é o globalismo, né? Também o marxismo, tudo isso vem embrulhado num pacote de porcarias, vamos dizer assim. Então, ainda temos uma espécie de regime de direito comum, ainda, né? Então é possível ainda espalhar o espírito católico, mas vai chegar uma hora que nós não teremos mais. Aí o Brasil vai ficar só na promessa mesmo, não vai se realizar, certo? Então, olha só, a impiedade política brasileira que existe até hoje vai só piorando, e que visa isso, ó,
acabar com esse espírito católico que foi o que fundou o país, que estruturou o país, que deu alma ao país, à nação, essa impiedade política é resultado de gerações do quê? De educação racionalista, pagã, iluminista, positivista, de falta de educação, no fim das contas, né? Então, isso indica que o problema do país é um problema de educação, e o problema da educação é um problema de crise moral, porque o sujeito na crise moral ele já não consegue mais discernir o que é o melhor do que é o pior, e isso vai para a educação. Então vamos ensinar isso aqui. Não, mas isso aqui não é o melhor. Quem diz que existe bem e mal? Quem diz que existe melhor ou pior? Que existe a utilidade, existe o que é pragmático. E essa crise moral obviamente veio da questão da crise religiosa no Brasil, né? Crise religiosa das classes dominantes, que o povo, querendo ou não, coitado, o povo sempre foi devoto, inocente, ingênuo, bobo, às vezes uma fé fraca, quase você não vê santo em lugar nenhum, mas o povo, né, sempre guardou a sua fé, mesmo que humilde. Então, se a gente quer reconstruir o país, pelo menos espiritualmente, a gente tem que ter em vista isso. Há uma crise religiosa que se estende aqui há quase 200 anos, há mais de 200 anos, se bobear, que também gerou o quê? Automaticamente uma crise moral, que tornou a educação, ou seja, a transmissão da doutrina católica, dos ensinamentos católicos, da vida cristã legítima, quase que impossível. Então, um problema de educação. Então, a gente se vê agora aqui num terrível dilema. Nós estamos entre a pura e simples lamentação, né, que nos torna negligentes. A gente não pode fazer nada, o céu está ali, né, esse mundo vai acabar, nós não devemos fazer nada, a gente só tem que ficar vivendo a nossa vidinha. Não se lamente nesse sentido. Se lamente pelos seus pecados, tudo bem, mas não se lamente disso, porque isso não nos permite vislumbrar a vocação da nação brasileira, automaticamente da nossa própria vocação pessoal. Nós somos brasileiros, né? E vivemos dentro dessa nação prometida, vamos dizer assim, de todos os povos, né? Então a gente vive entre o dilema de lamentar e não fazer nada, e o dilema de olhar para o futuro, ou seja, do futuro no sentido assim, nós podemos melhorar isso daqui para quê? Para a glória de Deus, para a glória da igreja no mundo, para a liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja. Então não sobrou só lamentar ou combater, certo? E no fim dos tempos nós saberemos em qual dos lados nós ficamos aqui, pelo menos no Brasil, certo? Então esse é o panorama que a gente quis passar aqui sobre a questão religiosa no Brasil, certo? E espero que tenha ficado claro, né? Se não ficou, em outras ocasiões a gente tenta se aprofundar mais, melhorar aquilo que foi dito, aquilo que foi exposto. E na quinta e última aula, próxima, a gente pretende falar sobre para finalizar, falar sobre algumas características, vamos dizer, do Brasil, né? No sentido de como ele foi profetizado, né, por alguns autores, por algumas figuras aí, e até relacionado à figura do Quinto Império, né, o Império do Espírito Santo, questão do milenarismo e tudo mais. A gente vai comentar para dar um fechamento aqui nesse sentido da história do Brasil, segundo a questão religiosa, que é o Brasil enquanto promessa, enquanto terra prometida, enquanto mito de todos os povos, ok? Então agradeço a todos que nos ouviram e até a próxima. Valeu!